E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de Geografia Física. Hoje nós veremos fusos horários. Como eu posso dizer para vocês o que são fusos horários? Por exemplo, aqui, sei lá, deixa eu ver que horas são agora aqui. Aqui são 12:09, tá? No Japão vai ser 00:09, com certeza. O mundo, todos os países têm horários diferentes, dependendo do meridiano em que eles se encontram. Então, por exemplo, a Austrália tem um horário diferente do nosso. Aqui pode ser meio-dia, lá na Austrália, não sei qual é o fuso da Austrália. Tem até um exercício que a gente vai fazer depois. Mas certamente vai ser um horário diferente. Nos Estados Unidos vai ser um horário diferente. Na Europa vai ser um horário diferente. Então a gente tem que ter em mente isso, que os fusos horários funcionam para isso. Existem para regular o horário no mundo, porque imagina se todos os países tivessem o mesmo horário, imagina, ia ser meio-dia pra gente aqui, meio-dia com o sol, e no Japão também ia ser meio-dia, mas daí ia ser noite. Então, esses fusos horários, eles existem para regular o horário de acordo com a iluminação solar nos países. Então vamos lá. Fusos horários são basicamente linhas de longitude, ou seja, meridianos, aquelas linhas que vão de norte a sul, que são responsáveis pela diferença de horário que há ao redor do mundo. Os fusos explicam, por exemplo, o motivo de aqui no Brasil ser meio-dia e, ao mesmo tempo, no Japão, ser meia-noite. Existe uma diferença de horário mesmo no Brasil, gente. Assim, ó, eu falei em países, que os países têm diferença de horário, mas mesmo dentro de um próprio país pode ter diferença de horário, que é a questão do Brasil. Por quê? Porque o Brasil ele é muito largo. Não é porque ele é muito comprido, é porque ele é muito largo. Então ele abrange 4 fusos diferentes. Então nós teremos 4 fusos, 4 horários diferentes no nosso país. E é por isso que também dá bastante confusão no Enem e tal. É bem complexo. Vamos lá para o primeiro slide. Fusos no mundo. Bom, primeiramente eu vou ter um slide ali próximo para vocês, mas já vou falar aqui. Nós temos 24 fusos no mundo. Por que 24 fusos no mundo? Porque são 24 horas, é claro. Então, e desses 24, a gente tem que saber 6. Mas no mundo, sim, ó, no mundo, falando de mundo, nós temos que saber 2, que é o fuso de Greenwich e o fuso de 180 graus, fuso final ou antimeridiano. Vocês lembram que as linhas de longitude vão de Greenwich de 0 a 180 para leste e de 0 a 180 para oeste? Então, de 0 a 180 é o quê? De 0 até o outro lado do globo. Então, por isso que é fuso final, 180 graus. Ou antimeridiano. Por que antimeridiano? Porque ele fica no lado oposto de Greenwich. Greenwich, para lembrar vocês, é esse meridiano central aqui, fuso inicial. Por que o nome Greenwich? Porque passa a conferência para definir isso foi na cidade de Greenwich, perto de Londres ali. Então, vocês têm que saber esses dois. Beleza? Então, vamos para o próximo slide. Todas as horas de diferença vistas no mapa como mais 2 horas ou menos 5 horas são sempre em relação a Greenwich. Então, vamos voltar aqui. Vocês estão vendo aqui embaixo esse mais 2 horas, sei lá, menos 6 horas. Esses, esses horários, menos 5 horas, mais 2 horas, são em relação a Greenwich. Então, digamos que em Greenwich seja, sei lá, aqui nesse fuso de Greenwich aqui seja meio-dia, 12 horas. Meio-dia. Aqui, em verde, no fuso de mais 2 horas, vão ser 14 horas. Aqui no menos 6 horas, vão ser 6 horas da manhã. E por que para oeste fica, aqui oeste, leste, por que para oeste fica menos horas e para leste fica mais horas? Isso a gente vai ver daqui um pouquinho.
Então vamos lá, são sempre em relação a Greenwich. Greenwich é como se fosse o horário oficial, assim. Tá? Dos horários é o horário oficial. Porque a conferência foi realizada lá, nada de muito especial. Bom, outra coisa que é muito importante saber: existe uma diferença entre fusos horários reais, o que vem na teoria, o que foi posto no papel, e fusos horários políticos, o que acontece na prática. Teoria e prática nunca são a mesma coisa, né? Então, vamos lá. O fuso horário real expressa a hora exata em cada local de acordo com a teoria, que foi posto no papel. Eu já vou mostrar para vocês como é que foi feito isso. E o fuso horário político adapta os horários nos locais a fim de não causar confusões. Exemplo, para a hora no relógio não ser diferente entre a zona norte e a zona sul de Rio Grande. Isso é um fuso horário político. Por quê? Para não confundir todo mundo, né? Imagina se lá na zona norte de Rio Grande fosse 14 horas e na zona sul fossem 15 horas. Aí tu sai da zona norte para a zona sul às 14 e aí como são 15 lá e tu leva 1 hora de viagem, tu chega às 16, uma coisa, a viagem leva 1 hora e tu leva 2. Então é uma coisa muito louca, assim. Não sei se vocês entenderam esse exemplo, assim, ó, são 14 horas na zona norte e 15 horas na zona sul. Eu levo 1 hora de viagem. Como é que eu sairia às 14, levando 1 hora de viagem, sairia às 14 e chegaria às 16? Porque lá na zona sul é às 15, levei 1 hora, 16 horas. Como é que eu vou levar 2 horas se eu levo 1 hora de viagem? Então é para não causar esse tipo de confusão. Daí, ó, é claro que usamos esse tipo de fuso, senão os horários de ônibus, das aulas, dos atendimentos médicos, por exemplo, seriam desorganizados, tudo seria desorganizado. Então, esses fusos horários políticos, eles existem para facilitar a nossa vida, facilitar enfim, não causar confusões. Ó, os fusos horários são divididos em graus, tá? A principal divisão a ser compreendida é de que a distância entre os meridianos centrais, os representativos, é de 15 graus, o que configura uma diferença de 1 hora. Por que 15 graus se referem a 1 hora? Né? Ó, nós temos um globo. Um globo tem 360 graus, como se fosse um círculo. 360 graus. E o nosso dia tem 24 horas, então todos ao redor do globo tem que ter noite e dia. Todos os países ao redor do globo tem que ter 24 horas. Então o que a gente faz? A gente pega esses 360 graus, que é o globo inteiro, e divide em 24 horas. O que nos dá 15 graus para cada hora, para cada 1 hora, certo? Então nós temos 24 fusos, cada um com 15 graus. Então cada 15 graus se refere a 1 hora. Esse espaço aqui é um espaço de 15 graus e de 1 hora. Esse espaço aqui é um espaço de 15 graus e se refere à diferença de 1 hora, certo? Então, vamos lá. Fiz aqui até um outro cálculo para vocês entenderem melhor, assim, e para futuros exercícios. Se 15 graus são uma diferença de 1 hora, 15 graus são 60 minutos. Assim, fazendo uma regra de 3, descobrimos que 1 grau vale 4 minutos, certo? Isso, ó, saber isso nos será útil para calcular diferenças de horário teórico entre pequenas regiões. Beleza? Mesmo que naquela pequena região seja usado o horário político, o fuso horário político, às vezes tem alguns exercícios que nos pedem como seria o horário teórico naquela região. Então é bom a gente saber isso. Porque, né, para a direita as horas aumentam, ou seja, para leste as horas aumentam e para o oeste as horas diminuem, como eu mostrei para vocês já nesse mapa aqui. Vou explicar para vocês agora mesmo. Por quê? Lembra lá na primeira aula que eu expliquei para vocês que o Sol nasce no leste e se põe no oeste? Então, vou perguntar para vocês aqui, ó. Amanhã, qual região da África, esse continente aqui é a África, esse aqui, né? Amanhã, ela
o primeiro raio de sol chega aqui ou chega aqui? Se o sol nasce no leste, chega aqui, certo? Então, o que a gente pode entender sobre isso? Que se eu estou aqui, agora, por exemplo, o sol está nascendo agora, são 6 horas da manhã. Sol nascendo agora, 6 horas da manhã. Se eu for para cá, aqui ainda não amanheceu. Aqui ainda são, sei lá, 2 horas da manhã. Então é por isso que as horas diminuem. Tu tira 4 horas. Por isso que as horas diminuem. Porque aqui o sol ainda não nasceu. Ainda vai levar 4 horas para o sol nascer. E aqui o sol já nasceu. É a mesma coisa. Eu estou aqui. São 2 horas da manhã. Se eu for para cá, se eu for de oeste para leste, são 6 horas da manhã. Por isso que eu adiciono 4 horas. Por isso que as horas aumentam e as horas diminuem. Beleza? Só para vocês entenderem isso. Isso tudo tem a ver com a rotação da Terra de oeste para leste e o Sol nascendo no leste. Indo para leste, as horas aumentam. Beleza? Por isso que esses conteúdos que eu passo para vocês são conteúdos complementares. Se vocês não entenderam a primeira aula, vai ficar difícil de entender essa aula que eu estou dando sobre fusos horários para vocês. Além disso, é necessário saber, vamos ler de novo para sedimentar isso bem. Além disso, é necessário saber que, do local onde estamos, se vamos para leste, as horas aumentam, uma vez que o Sol nasce no leste. Se vamos para o oeste, as horas diminuem, uma vez que o Sol ainda não chegou no oeste, porque o Sol vai de leste para o oeste. Certo? Peraí. Então vou fazer aqui de novo para vocês. Aqui o Sol já nasceu, aqui o Sol ainda não nasceu. Se eu consigo ir na velocidade da luz daqui para cá, aqui vai estar dia. E aqui era noite. Por isso que eu aumento as horas. Então, de cá para cá, mais horas. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Vou fazer uma coisa mais direitinha. De cá para cá, mais horas. De cá para cá, menos horas. Por quê? Porque aqui o Sol já nasceu e aqui o Sol ainda não nasceu, aqui ainda é noite. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, me chamem lá. Podem mandar áudio, qualquer coisa que eu tô sempre disponível. Vamos lá. O que vocês têm que saber, assim, principalmente pro Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Nacional. Ele se importa muito com a nação, com o Brasil, o que acontece no Brasil, como é o Brasil e tudo mais. Então nós temos que saber, como eu falei para vocês, os 4 fusos do Brasil. Primeira coisa de todas, qual é o fuso oficial do Brasil? Fuso de 3 horas. Deixa eu diminuir a grossura dessa caneta aqui. Fuso de menos 3 horas em relação a Greenwich. Beleza? Então, o que a gente tem que saber aqui? Que aqui é o de... Opa! O que a gente tem que saber aqui? Que aqui o fuso de 45, fuso de 60 e o fuso de 75 graus. Gente, isso é tudo a partir de Greenwich. Se vocês pegarem o mapa mundi, vocês vão ver que Greenwich passa mais ou menos aqui. Deixa eu tentar desenhar para vocês. Greenwich está aqui, 0 grau. Greenwich está nessa linha, 0 grau. Aí vem 0 grau, 15 graus, 30 graus. O 30 graus está mais ou menos aqui assim, ó. 30 graus. Que é onde se encontram as ilhas oceânicas, certo? Que eu vou até discutir com vocês aqui do ladinho. Ó, é imprescindível saber que a hora oficial do nosso país é a do fuso de menos 3 horas em relação a Greenwich, ou seja, do fuso de 45 graus oeste. Então, se em Greenwich é meio-dia, aqui onde nós estamos, aqui no Rio Grande do Sul,
vão ser 9 horas da manhã. Beleza? Menos 3 horas em relação a Greenwich. Bom, fuso de 45 graus oeste. Vocês têm que saber isso, decore salteado? Sim, tem que saber isso, decore salteado. O fuso de menos 2 horas, que é 30 graus oeste, abrange as Ilhas Oceânicas e Fernando de Noronha. Tem algumas ilhazinhas ali, alguns rochedos de São Pedro, Rochedo de São Pedro e Fernando de Noronha. Tem que saber isso, tem que saber, porque é pouquinha coisa. Então, o que é pouquinha coisa a gente pode decorar, né? É bem tranquilo. O que vai ser difícil decorar é tudo isso aqui, todos esses estados, vários, 500 mil estados que participam do fuso de 45, o fuso oficial do Brasil. Bem complexo, né? Outro que vocês têm que saber de cor salteado, menos 5 horas, que é só um estado, que é o Acre. Tá lá o Acre, coitado, sozinho, no fuso de 75 graus oeste. Menos 3 e menos 4 horas, é muito bom saber quais estados estão inclusos nesse fuso, tá? Nesses fusos, que a gente vai memorizar depois, certo? Mas é um pouco trabalhoso isso, principalmente os estados do Nordeste, que são pequenininhos, e até eu tenho um pouco de dificuldade de memorizar, mas se vocês memorizaram menos 2 horas, memorizaram os menos 5 horas e memorizaram Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, se eles falarem em qualquer outro estado que possa estar em menos 4 horas, ou menos 5 horas, ou menos 2 horas, vocês sabem que esse não tá certo, porque daí vai ser no menos 3 horas, certo? Se vocês souberem esses aqui e esses aqui, vocês já excluem algumas alternativas, sem precisar saber todos os estados do menos 3 horas, certo? Mas para quem gosta de decorar, quem gosta de saber mesmo e se informar, eu vou depois passar uma dica para vocês para memorizar. Muito importante saber por que o menos 3 horas é o fuso oficial do Brasil, a hora oficial do Brasil, né? O horário de Brasília, né? Que vocês já devem ter ouvido falar no Enem, o horário de Brasília. Porque Brasília é a capital do Brasil e fica no fuso de 45. Então, nada mais justo, né, do que ser o fuso oficial. Ó, deixa eu ver se eu consigo. Tá aqui, nesse quadradinho. Brasília, Distrito Federal. Por isso, esse é o fuso oficial, tá bom? Agora, vamos fazer um exercício aqui para ver se vocês conseguiram entender bem. É da Federal de Santa Maria. Esse exercício muito bom. Observe o mapa a seguir e responda a questão adiante. Desconsiderando horários de verão locais, que agora não existe mais o horário de verão, né, para vocês, eu posso até fazer um mini vídeo explicando, mas não existe mais, né, foi abolido do Brasil. Então vamos lá. Desconsiderando horários de verão locais, as coordenadas geográficas do mapa permitem também deduzir que uma competição esportiva que ocorra em Sydney, na Austrália, às 16 horas, seja assistida pela TV ao vivo em Nova York, Estados Unidos, 75 graus oeste. Então, que horas? Ele está perguntando basicamente assim, ó, se são 16 horas em Sydney, que horas são em Nova York? Só olhando o mapa aqui, que eu vou aumentar aqui para vocês. Opa. Só olhando o mapa aqui, Sydney está aqui. Para onde é que a gente tem que ir para ir para Nova York? Para oeste. E a gente já consegue entender que para oeste, menos horas. Menos horas. Isso já tem que estar fixado na cabeça de vocês. Então, se houvesse alguma alternativa, dizendo aqui, ó, 17 horas, 18 horas, 19 horas, vocês já poderiam desmarcar, não poderiam riscar que não tem, tá? Então, como não tem, né, tudo bem, beleza, é uma questão bem feita, né, uma questão para testar o cara que sabe mesmo. Então, como é que a gente faz? A gente já sabe que são menos horas, tá? Então, vamos usar aquele nosso cálculo que 15 graus é igual a uma diferença de 1 hora. E a gente tem que saber a diferença em graus entre Sydney e Nova York.
beleza? Então, vamos lá. Ó. Basta calcular a diferença em graus entre as duas cidades. De Sydney a Greenwich, temos 150 graus. Por que 150 graus? Ele me falou aqui que Sydney é 150 graus leste, sempre em relação ao meridiano principal, que é Greenwich, certo? Sempre quando ele der 150 graus leste, vai ser em relação a Greenwich. Então, ele está a 150 graus leste. Está aqui, 150 graus leste. Beleza? Então, entre Sydney e Greenwich, 150 graus. E entre Nova York, aqui, entre Nova York e Greenwich, temos 75 graus oeste. Oeste. Temos 75 graus. Então, somando esses 75 com os 150, dá uma diferença em graus de 225 graus, certo? Ah, mas a distância entre eles é essa aqui. Não importa. Não importa. A distância entre eles vai... Só importa essa distância aqui, ó. A distância entre esse meridiano onde eles estão e esse meridiano. Uma coisa que eu não falei para vocês é que todos os países ou cidades que estiverem em cima dessa linha aqui, ou que estiverem em cima dessa, ou que estiverem em cima dessa, ou que estiverem em cima dessa, vão ter o mesmo horário. Tá? E todos que estiverem, isso é uma coisa interessante, todos que estiverem entre essas duas linhas, todos que estiverem nesses pontinhos que eu estou fazendo para vocês, todos que estiverem entre essas duas linhas vão ter o mesmo horário, certo? Então é por isso que essa distância aqui não importa muito, porque no caso é a diferença em graus entre os meridianos, beleza? Então a diferença de horário entre aqui e aqui é a mesma, a diferença de horário entre aqui e aqui é a mesma, menos 4 horas, menos 3 é a mesma, sempre a mesma, beleza? Então vamos lá, já descobrimos que temos uma diferença em graus de 225 graus. Então é só fazer a nossa regrinha de 3, né? Deixa eu diminuir aqui um pouco. 225 graus. Opa, vamos fazer 15 graus. 1 hora. 225 graus. X horas. Opa. X horas. Aí o que a gente faz? A gente multiplica em x 15 vezes x. 15 vezes x horas é igual a 1 vezes 225. 225. Opa. 225. Nós vamos descobrir que 225 igual a 15x, certo? 15x horas. X é igual a uma diferença de 15 horas. Então, entre Sydney e Nova York tem uma diferença de 15 horas. Então, vamos ver. Sabemos que em Sydney são 16 horas. Ele nos diz no problema. E que nós temos que vir para cá. Então é menos horas. Para cá até essa linha aqui onde está Nova York. Menos horas, mas menos quantas horas? Menos 15 horas. Então nós vamos pegar esse menos 16 horas e tirar 15 horas. O que dá 1 hora. Então, se a pessoa estivesse assistindo o jogo em Sydney, na cidade na qual são 16 horas, se a pessoa estivesse assistindo o jogo em Nova York, as pessoas estaria na sua poltrona assistindo o jogo a 1 hora da manhã. Beleza? Então, o que nos dá a letra D
de D é muito fácil. Beleza, acertamos. E uma coisa que eu tenho para falar para vocês é isso aqui. Mas e se o teste pedir o horário em um fuso não exato? Porque aqui eu mostrei para vocês. Ele botou aqui sempre fusos exatos de 150, todos múltiplos de 15, né? 150, 15 vezes 10. 75, 15 vezes 5. Beleza? Mas e se ele der um fuso, sei lá, que nem eu botei aqui, 28 graus leste? Como é que eu faço isso? Ó, digamos que o teste dê para vocês que o horário em 15 graus leste, ele vai ter que dar um fuso certinho, um fuso múltiplo, é de 13 horas. 1 hora da tarde, 13 horas. Para calcular o horário real em 28 graus leste, basta lembrar que 1 grau vale 4 minutos, como eu mostrei para vocês naquela dedução matemática que fizemos um pouco antes. Deixa eu ver quanto tempo está de aula aqui, 26 minutos. Como eu demonstrei para vocês na dedução. Então, para ir de 15 para 28, então ó, aqui está o 15 e aqui está o 28 e aqui está Greenwich, certo? Então, para ir de 15 para 28, eu tenho que ir para oeste. E indo para oeste é menos horas. Isso tem que estar automático na cabeça de vocês. Assim, para ir de 15 para 28, andamos 13 graus para a esquerda, ou seja, para oeste, diminuindo os minutos. 13 graus vezes 4 minutos, cada grau vale 1 minuto, vale 4 minutos. Temos 52 minutos, então eu teria que botar menos 52 minutos. Menos 52 minutos, e são 1 hora da tarde, no 15 graus, eu vou ter que diminuir 52 minutos de 1 hora. Então, quanto é que daria? São uma hora da tarde, menos 52 minutos, seriam meio-dia e 8. Seriam 12 horas e 8 minutos. Entendido, gente? Agora vamos para um bônus aqui que eu escrevi para vocês que é de extrema importância. Tá? É de extrema importância saber que entre os meridianos que delimitam os 15 graus de cada fuso, a hora oficial é a mesma, como eu já falei para vocês. Ou seja, do 15 graus, digamos 15 graus oeste, 15 graus oeste, dos 15 graus até os 30 graus, até o outro fuso principal, o representativo, todas as cidades, todos os estados, todos os países entre o 15 e o 30 graus têm o mesmo horário. Tá? A hora no relógio é a mesma. O que muda é a hora solar. É muito importante vocês saberem isso. O que muda é a hora solar, porque é impossível que nós tenhamos, né, o fuso de 15 e o fuso de 30 aqui, e aqui de verdade sejam, todos os relógios tenham o mesmo horário. Tá? A gente faz isso pelo quê? Por conveniência, certo? Mas o teste vai pedir para vocês a hora solar, que é obedecendo a hora teórica. Então, ó, mas como calcular a hora solar em 18 graus oeste, por exemplo? Aí veja só que foi o exercício que eu fiz para vocês. Mas imaginem que em 15 graus oeste, tá? Sejam 17 horas. 15 graus oeste sejam 17 horas. De 15 graus para 18 graus, o 15 está aqui e o 18 está aqui. Então, eu vou ter que ir para cá, menos hora. Tá? São 17 horas aqui. 17 horas. Tá? Para ir do 15 para o 18, menos horas. Quantos graus eu andei do 15 para o 18? 3 graus. 3 graus, 1 grau é 4 minutos. 3 graus são 12 minutos. Então, 17 horas menos 12 minutos vai dar 16 horas e 48 minutos, certo? Então, eles vão pedir para vocês a hora solar. É bem uns macetezinhos assim, bem legais. É só vocês saberem que indo para o oeste diminui as horas ou os minutos, indo para leste aumenta as horas ou os minutos. Saber que 1 grau é 4 minutos, que 15 graus são 1 hora ou 60 minutos. Beleza? Com isso vocês resolvem qualquer questão. Isso aqui fica para depois, aquele bônus 2. Então, sobre fusos horários, era isso aí que eu tinha para deixar para vocês.
nós já vamos começar nossas aulas sobre eclipses e marés, que é uma coisa bem louca de se aprender assim. Nós temos a Lua, que é o nosso satélite natural da Terra. A Lua, enfim, brilha no céu à noite, às vezes brilha no céu de dia, às vezes a gente consegue enxergá-la de dia. A gente vai entender como e por que isso acontece também. Principalmente assim, a eclipse, gente. Eclipse é um evento, um fenômeno natural. O Enem gosta muito disso. Certamente vai cair. Já caiu várias vezes. Então é muito importante que nós saibamos responder isso. Então vamos lá. Eclipses, só a parte inicial, só para vocês saberem algumas coisas sobre o nosso satélite, a Lua. A Lua não é um planeta, tá, gente? A Lua é um satélite natural da Terra. Por exemplo, Júpiter tem mais de 28 luas, né, orbitando ao seu redor. São Io, Europa, os nomes das luas. Tem mais algumas, mas eu não lembro. Até algumas têm água, bem interessante. Então vamos lá. A Lua, nossa Lua, gira em torno de seu próprio eixo e em torno da Terra. Tá? Além, é claro, de girar em torno do Sol. Então, ela gira em torno do próprio eixo, ela faz movimento de rotação, gira em torno da Terra, que é um movimento de translação, e gira em torno do Sol, que é um movimento de revolução. A Lua leva 29 dias para realizar a rotação. Ela leva 29 dias para girar em torno do próprio eixo. Ela também leva 29 dias para girar em torno da Terra. Tá? Então é por isso que ela também mostra sempre a mesma face, porque a gente gira junto com a Lua, beleza? A Lua leva 366 dias para completar uma volta em torno do Sol, para realizar a revolução. Por que a gente gira junto com a Lua? Porque um mês nosso é igual a um mês da Lua. O que é um mês lunar? É um mês sinódico, que leva 29 dias. Porque a Lua não está sempre no céu, né? Ela não está sempre se mostrando cheia. Ela está sempre variando, mostrando suas fases e tudo mais. Lunação é o chamado ciclo da Lua, passando por suas fases, nova, crescente, cheia e minguante, em ordem, né? De crescimento e decrescimento. A lunação é composta pela rotação e pela translação e leva 29 dias, em média, para ser completada. Ó, que eu já falei para vocês, um mês sinódico é o mês lunar. Beleza? Um mês sinódico é o mês lunar, um mês composto por 29 dias, baseado no ciclo lunar. Então, assim, ó, muitas civilizações baseavam os seus meses e os seus anos de acordo com o ciclo da Lua. Então é muito importante saber isso. Civilizações antigas, o Egito baseava seu ano e seu mês de acordo com o mês lunar, de acordo com o ciclo da Lua. A Lua também, ela se aproxima e se distancia da Terra, tá? Tendo uma aproximação máxima e um distanciamento máximo. Como é que eu posso dizer isso para vocês? A mínima distância entre a Lua e a Terra é perigeu. Perigeu. Peri, perto. Geu, terra. Então, Lua perto da Terra, mais perto da Terra. A máxima distância entre a Lua e a Terra é o apogeu. Apo, longe, no ápice. Geu, terra. Apo, longe, geu, terra, longe da Terra. A Lua mostra sempre a mesma face, como eu já falei para vocês, porque a Terra gira junto com a Lua. Então, sempre quando a Lua tá cheia, a gente já virou o mês, entendeu? Então, ela sempre mostra a mesma face. Sempre quando ela tá cheia, ela já deu a volta completa dela e ela mostra a mesma face. Então, temos aqui os tamanhos dela. Se a Lua tá cheia em apogeu, se a Lua tá cheia e longe, ela tá menorzinha. Se a Lua tá cheia e ela tá em perigeu, ela fica maior. Beleza? Isso é bem fácil de entender. Então, vamos lá. A Lua, em relação à Terra e ao Sol, ela configura 4 posições, tá?
Isso vocês vão ter que saber de verdade, assim. Ela configura 4 posições e é como se fosse um joguinho, tá? Então, o que acontece? É a posição de conjunção, primeira quadratura, ou oposição e segunda quadratura. Conjunção. Vamos aqui em conjunção. Conjunção. Conjunção, ela está formando um conjunto com a Terra, a Lua e o Sol. Está formando um conjunto. Então, ela está aqui, ó, formando a Lua nova. Aqui, como a Lua ela está recebendo o Sol aqui, a face que a gente enxerga dela está sem luz, porque não está refletindo aqui. Se está sem luz, a gente não enxerga a Lua. Por isso que é a Lua nova. Só a face que está recebendo é essa aqui, a gente só enxerga se tem luz. Se não tem luz desse lado, a gente não enxerga. A Lua ela fica assim por, em média, 7 dias, que é a Lua nova. Aqui a gente só enxerga o contorno dela no céu. Não sei se vocês já enxergaram, mas é só o contorno. Então, em conjunção, a Lua sempre é nova. Primeira quadratura. A Lua, ela gira... Peraí... Assim, né? Então, primeira quadratura, quarto crescente. Então, a Lua está crescente. O que é isso, né? Ela só está recebendo luz na sua metade. Deixa eu tentar fazer aqui. Nessa metade aqui. Então, a gente vê a Lua crescendinho, né? Daquele formato que aparece nos filmes, né? A gente vê a Lua crescendo. Continuando, ela fica por 7 dias, mais ou menos assim. Continuando, ela chega em oposição. Por que Lua em oposição? Porque ela está em oposição ao Sol. Por que Lua cheia? Porque ela recebe luz em toda a sua superfície que a gente enxerga. Que a gente enxerga, certo? Então ela recebe luz em toda a superfície aqui, e daí ela fica bem cheiona no céu. Então, Lua em oposição ao Sol é Lua cheia. Lua em conjunção ao Sol é Lua nova. Lua em primeira quadratura é Lua em quarto crescente. O que faltou, Lua em segunda quadratura. Como ela estava invisível aqui praticamente, cresceu e aqui estava cheia, agora aqui ela está diminuindo. Então, Lua em segunda quadratura é Lua em quarto minguante. Ela está se minguando, ela está desaparecendo. Tá? Quadratura, né? O que é isso, quadratura? Ela forma um L, assim. Quando ela está em quadratura, ela forma um L com o Sol. Quando ela está em quadratura, ela forma um L, como vocês podem ver, com o Sol. Por isso que é quadratura, que daí tem toda a explicação matemática, que ela faz um triângulo aqui com um ângulo de 90 graus e tal, mas para nós não é importante, é só saber que essa posição é quadratura. Beleza? Ó, a Lua fica em média 7 dias e 6 horas em cada fase, certo? Para fechar os 29 dias do seu ciclo. É em oposição que ocorre o eclipse lunar. Beleza? Por que é em oposição que ocorre o eclipse lunar?